Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, doutora Gilda, por estar nos recebendo, a equipe da redação do Radar, em nome da Universidade do Minho, e também lá, Florbela, obrigada por você estar nos recebendo também, para a gente contar um pouco melhor e saber um pouco melhor sobre a história da Associação ASAS. Doutora Gilda, no caso, como o ASA tem expandido a atuação desde a sua fundação, que foi em 1992, certo? E quais foram os principais marcos dessa trajetória? Antes de mais, obrigada e parabéns por ter escolhido a ASAS. Obrigada por ter escolhido a ASAS para o tema do trabalho e a preocupação com as crianças e jovens em perigo. É muito importante que alguém se preocupe, que cada vez mais nos preocupemos com as crianças e jovens em perigo e com as famílias em perigo. Também pode-me chamar Gilda, ok? Nesta lógica do trabalho em parceria, pode-me chamar Gilda. Relativamente à trajetória da ASAS, foi um percurso bonito, o percurso da ASAS, porque toda a história, portanto nós já existimos há 30 anos, foi sempre muito ditada por aquilo que eram as necessidades do território e as necessidades do país e do contexto social. Começamos por proteger crianças e jovens em risco, porque à data o fundador da instituição trabalhava no hospital e estava muito ligado à administração hospitalar, e no âmbito dessa função percebia que não havia muitas respostas estruturadas para respostas como aquilo que era o que entendia como serem as respostas adequadas para a proteção das crianças e jovens em perigo. Então, em 1992, decidiu fundar a ASAS com esta missão, exatamente proteger grupos da população desfavorecidos, principalmente crianças e jovens em perigo. E, à data, a comissão instaladora e o fundador decidiram que faltava no nosso país casas de acolhimento de natureza familiar para crianças que fossem retiradas pelo Estado, pelo Tribunal, pela Segurança Social, às suas famílias, fruto e em consequência do maltrato a que estavam a ser expostas. Ao longo dos anos, a ASA ampliou as suas áreas estratégicas, consolidando sua presença em São Tirso e na Trofa. Em 1998, tornou-se uma entidade formadora e certificada, reforçando seu compromisso com a educação como fator de inclusão social. E, no caso, quais foram os principais programas e serviços que a ASA, no caso, tem oferecidos pela ASA para prevenir os maltratos e promover o bem-estar das crianças e dos jovens em situação de risco? Quando estavas a fazer a pergunta, perguntavas os principais marcos da vida da ASAS, e os principais marcos da vida da ASAS teve a ver com os principais serviços que ela foi criando e que tiveram a ver com aquilo que o terreno ditava. Começamos com a Casa de Acolhimento Renascer, que depois foi batizada de Renascer, que é a casa para acolher 24 crianças dos 0 aos 6 anos, crianças que são retiradas. Em 1994 foi quando nós inauguramos. Depois, em 1995, nós questionávamos-nos muito, mas o que é que levava ao maltrato, o que é que leva ao abandono, o que é que leva à violência, o que é que leva à negligência. Então abrimos o nosso gabinete de ação social, foi outro marco na história da vida da ASAS, que é um gabinete que ainda hoje funciona na Torre do Mercado, aqui em Santo Tirso, e é um gabinete de porta aberta e que faz atendimento e acompanhamento social da população que é mais desprotegida, seja crianças, sejam adultos, tanto séniores. No fundo, é um gabinete, a missão do Gabinete de Ação Social é fazer acompanhamento e atendimento social à população desfavorecida. E nós abrimos este gabinete em 1995. Depois, como tínhamos a primeira Casa de Acolhimento Renascer, para crianças de 0 aos 6 anos, começamos a ter projetos de vida de crianças que era retornarem a outras instituições. E o que é que fazemos à criança quando tem 7 anos? Então, foi o percurso dos próprios projetos de vida das crianças que fizeram com que nós tivemos que abrir mais 2 casas de acolhimento. A partir de 2004, a ASAS implementou o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental em São Tirso, focando na intervenção junto a crianças em risco em seu ambiente familiar. Portanto, abrimos 3 casas de acolhimento, que a abertura destas casas coincidiram com a história da ASAS. Abrimos o Gabinete de Ação Social, que foi a nossa
lançamento na área da família e comunidade. Portanto, nós temos a área da infância e juventude, com acolhimento residencial, com estas 3 casas de acolhimento, e depois, em 1995, abrimos o Gabinete de Ação Social. Em 2004, abrimos o nosso primeiro centro de apoio familiar e aconselhamento parental. O que foi um enorme marco na vida da ASAS. Entre 2013 e 2015, a ASAS liderou a Rede Nacional de Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, demonstrando sua relevância no cenário nacional. Em 2015, organizou o primeiro Fórum Nacional sobre a Autonomização de Jovens, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento de cidadãos autônomos. A visão da ASAS é criar um mundo onde todas as pessoas possam se tornar cidadãos plenos, focando principalmente em crianças, jovens e famílias. Nós temos acolhimento de crianças que são retiradas porque estão desprotegidas, ok? Mas nós achávamos que devíamos intervir na prevenção. Como é que nós vamos evitar? O que é que nós devemos fazer para evitar que estas crianças sejam institucionalizadas? Como é que nós podemos ajudar famílias, mas sem ter que haver a retirada? Então, abrimos o nosso primeiro CAFAP, o nosso primeiro Centro de Apoio Familiar, aqui em Santo Tirso, e depois, em 2009, abrimos um na Trofa, e este centro, este CAFAP, que funciona na Junta de Freguesia aqui em Santo Tirso e na Trofa, numa loja que nós temos, trabalha exatamente a parentalidade nas famílias. Que crianças já estão em perigo? Que crianças precisam que os pais tenham sejam trabalhados na parentalidade, numa parentalidade consciente. Então, acompanhamos 62 famílias em Santo Tirso e 62 famílias na Trofa, correspondendo em ambos, cerca de 113 crianças em Santo Tirso, 112 crianças na Trofa, portanto, em que nós prevenimos a institucionalização, trabalhando os pais, através da mediação familiar, terapia familiar, monitorizando visitas em situação de divórcio, acompanhando o divórcio, situações de divórcio e trabalhando também as competências parentais, indo visitar a casa dos pais, dando as chegas como é que devem fazer a organização familiar e do seu domicílio para que tenham uma família funcional e, acima de tudo, uma família onde as crianças sejam felizes, onde as crianças se sintam seguras, felizes, ouvidas, participam e que elas sejam as autoras da sua própria história. Portanto, estes são os principais marcos da ASAS. Foi quando, depois de abrirmos os nossos centros de apoio familiar, implementamos 2 apartamentos de autonomia. A ASAS baseia sua atuação em valores como a ética, afetividade, equidade e transparência. Seu objetivo é promover a segurança, gerir riscos e buscar a melhoria contínua, prevenindo maus tratos e exclusão social. A associação aspira a ser uma instituição de referência na promoção do bem-estar social, reconhecida por uma ação humana de proximidade e rigor profissional. Através da educação e da formação contínua, a ASAS trabalha para desenvolver cidadãos autônomos e de pleno direito. Acreditamos mesmo que as pessoas são capazes de serem sempre melhores do que o dia de ontem. E é assim que eu acho que é um bocadinho com este lema, e a nossa equipa também acreditando, que fazemos com que, se hoje és assim, amanhã vai ser um bocadinho melhor. E não centrar no problema, mas centrar-nos na solução. Pegando um pouco nisso que a senhora está a dizer sobre a solução, o ASAS conta com muitos parceiros ao longo da trajetória deles, e um desses parceiros é o Supermercado Preços Baixos, que é um grupo de retalho que já vem há alguns anos fazendo parceria com vocês, que no caso é a Flor Bela Nunes, que está representando aqui o Preços Baixos. E Flor Bela, no caso, como a doutora Gilda está a referenciar como uma parceria vital, como que, no caso, toda a campanha está sendo feita a nível de empresa institucional de Preços Baixos, como que está sendo essa dinâmica, e se você podia contar um pouco melhor todo esse processo para a gente conhecer melhor. Olá, sou a Flor Bela, sou a responsável pela loja dos Preços Baixos de Santo Tirso. Antes de arrancar essa fase, quero dar um agradecimento, que eu adorei este bocadinho da explicação de ASAS. Realmente tive o privilégio de já estar com elas, também a falar um bocadinho sobre o ASAS. Tive o cuidado também de pesquisar também sobre o ASAS. Também já tive a sorte de lidar com uma série de crianças noutro âmbito, mas já conheço um bocadinho a realidade do ASAS.
enche-me o coração, e aqui já é a minha parte humana, não profissional, a trabalhar, enche-me o coração fazer parte deste tipo de atividades, por isso é que eu também aproveitei o forcing para o fazer e aproveitar uma entrevista mais natural e não o papel mesmo de entrevistar. Portanto, e aqui acho que era importante eu fazer este enquadramento porque, de facto, os preços baixos sempre fizeram, ou sempre tiveram este comportamento de ajudar outras associações. Portanto, o ASAS não é a primeira vez que nós estamos a ajudar. Noutra dimensão é que começamos a fazer, com o passar das situações, nós começamos a perceber que fazia mais sentido a ser local. Portanto, até há bem pouco tempo, eram associações, que eu não vou estar aqui a mencionar, se não interessa, mas eram associações mais longe de perceber a realidade. Então, na altura foi a entidade patronal que fez a proposta para fazer localmente e nós, como responsáveis de loja, identificar qual é que seria a associação que precisaria. Eu não sou daqui, sou de Passos de Ferreira, portanto, e também desconhecia muito mais aqui a associação, envolvi as meninas da loja e todas elas falaram no ASAS. Portanto, nós escolhemos o ASAS, há muito desconhecimento, acredito. E vou aproveitar até precisamente para dizer aqui o feedback que eu ouço por parte das pessoas daqui da terra. Pronto, e foi assim, o encontro da campanha de Natal é sempre efetuado e foi quando fiz a proposta, há realmente muito trabalho até chegar a esta comunicação, que também está ali exposta. Portanto, e escolhemos então, e como é que isto funciona? É muito simples, isto aqui já é mais focado para o tipo de cliente, que depois temos que falar mais à frente, do feedback. Os clientes podem ajudar com vales de 1 euro, de 3 e de 5, e também a entidade patronal está a contribuir da mesma maneira para compras superiores a 50 euros, também vão contribuir. Portanto, não é só os clientes, a empresa em si também está a ajudar as associações. Aqui em Santo Tirso é o ASAS, nós somos uma companhia com 10 lojas e cada loja tem uma atividade social localizada. E eu, como responsável de loja, tenho a coragem de, no ato de estar a vender os vales, de dizer: eu faço com prazer, eu faço porque sei que um dia pode tocar a nós, que é mesmo assim, e não vou pensar se há desvios pelo caminho. Porque, infelizmente, se formos olhar para essa ordem de ideias, até nas próprias casas há isso. E eu dou a voz com muito gosto, porque eu também sou assim. Portanto, também sou uma pessoa de causas sociais e que sou assim. Portanto, aqui é importante esta entrevista. O foco é o ASAS, apenas nós somos os parceiros. Não é de todo usar os preços baixos para esse efeito, muito pelo contrário. É realmente as compras podem fazê-lo, mas podem ir lá simplesmente dar só 1 euro, 3 ou 5. Não precisam fazer compras nos preços baixos se for com essa intenção. Porque juntos damos mesmo asas à vida e damos, isto é um exemplo, esta parceria, aliás, mesmo o trabalho, não é, da Viviane, portanto, juntos damos, e se nós damos asas à vida, assim, é muito importante quando estamos todos com este foco, não é? Juntos, onde é que eu posso melhorar? Junto, onde é que eu posso contribuir? Portanto, e juntos, darmos asas à vida. E este é um exemplo. Nós mesmo na nossa política de emprego, contratação, damos sempre prioridade aos jovens, ou damos prioridade a quem já está desempregado. Não temos, por exemplo, na nossa política, nenhuma prioridade de ir buscar uma criança, de um colaborador a uma outra empresa. Não, se alguém está desempregado, se alguém está... Pronto, este é uma questão do princípio, mesmo da forma de estar. E a nossa atitude tem que ser de construção conjunta. E quando estamos todos de boa intenção e de foco, nós só podemos construir e estamos aqui a construir, não tenho dúvida. Mais uma vez, eu que agradeço. Obrigada, doutora Gilda. Obrigada, Fabela, pela explicação. Obrigada.